Olá, eu sou a Adriana Cardoso e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Gestão Executiva e vamos falar de um assunto que muita gente desconhece, né? E nós trouxemos aí uma convidada muito especial, que é a doutora Maria Roseli Cândido Costa, da Cândido Costa e Câncio Advogados Associados. Roseli, vamos falar um pouquinho sobre planejamento sucessório. Você poderia conceituar para a gente, por favor? Kenji, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema interessante e importante, e que a maioria do brasileiro não leva em consideração. O primeiro ponto que eu coloco aqui é a nossa questão cultural. Nós temos um problema sério com relação à morte, não gostamos de falar sobre isso, né? de tratar sobre esse assunto, morte. E o que dificulta a gente tratar mais sobre esse tema. As pessoas preferem deixar a questão sucessória para depois da partida dessa vida, né? Então, no planejamento sucessório, a gente tem que considerar três coisas: o direito societário, o direito de família e o direito tributário. No Brasil, temos muitas empresas familiares, né? E elas não preparam os seus sucessores. Então, o que acontece alguém vem, né, o patriarca vem, ele cria um patrimônio, né, cresce esse patrimônio, mas depois da sua partida não tem ninguém para administrar. E muitas vezes perder tudo. Administra mal e perde tudo. Então, isso é um ponto, né? E o outro ponto também são as questões familiares. Às vezes você vê uma família muito unida, mas com a morte do patriarca ou da matriarca, começam as brigas pelos bens, né? Que isso também é comum, a gente vê muito acontecer na hora da partilha dos bens, né? Porque, vamos lá, os bens, na verdade, eles são indivisíveis. Todos os herdeiros, eles têm partes nesses bens. Então, vamos pensar numa casa, 2, 3 irmãos que não se entendem. Como é que eles vão resolver a questão com essa casa? Um quer vender, o outro não quer vender. Como é que a gente vai resolver isso daí? Então, a gente tem visto melhorar um pouco isso no Brasil. A gente tem tido clientes já procurando, já interessados em ser preventivos. Tá. Aí é a forma de fazer o planejamento, né? De como ele vai fazer o planejamento. É claro que tem muita coisa que é vendida no mercado que não é verdade. Você abre uma empresa, uma holding, coloca tudo dentro dessa holding e depois você não precisa mais fazer o inventário. Gente, não é verdade. O inventário vai ter que existir, mesmo que seja para holding, né? Exceto se você já em vida fazer a partilha. Você criou a holding, colocou todos os bens nessa holding, capitalizou a empresa, né? E colocou essa empresa no nome dos herdeiros. Então, realmente, ali, você, o patriarca, se ele falecer antes dos filhos, né? Certo. Porque no direito, uma das coisas que eu adoro no direito é que nada é certo, nada é 100% verdade, nada. Eu coloco um caso para você. Quando o meu pai faleceu, nós resolvemos, a minha mãe, ela era meira do meu pai, então nós já resolvemos que, vamos já fazer a doação da parte da minha mãe. Então fizemos o inventário, nós recebemos a parte do meu pai como herdeiros, a minha mãe como meira doou a parte dela. Só que eu tenho irmãos solteiros e 2 faleceram antes da minha mãe. O que aconteceu? Os bens voltaram para minha mãe. Então eu disse para eles, quando o segundo faleceu, falei,
vamos deixar exatamente como está. Quando a nossa mãe falecer, a gente faz o inventário dela. Então, você tenta fazer o melhor possível, mas não dá para garantir que as coisas não vão mudar no meio do caminho. Então, de repente, você pode ter constituído uma empresa, ter colocado todos os bens dentro de uma empresa, todos os filhos herdeiros, essa holding, e um dos filhos falece, é solteiro, acontece o quê? Volta para o pai que está vivo, para o pai ou para a mãe que estiver vivo. Então, hoje, se a gente fosse pensar, quais as vantagens que se tem de fazer um planejamento aí sucessório? Então, olha, tem vantagens? Tem sim. Você vai evitar brigas no futuro. Se for uma questão que não seja, vou falar um pouco da doação, mas vamos falar que de repente numa empresa familiar, ou eles resolvem preparar o sucessor e já definir com os filhos qual vai ser a participação de cada um, e aí o patriarca se afastar da administração ou estar na administração de uma outra forma. É uma forma, sim, de você fazer um planejamento sucessório e você evitar de que esse patrimônio todo se perca no futuro, né? Ou você pode, hoje, por exemplo, você tem todos os seus bens, você já quer resolver isso e você resolve, eu vou fazer uma doação dos bens. Tá? Então, realmente, se você fizer uma doação dos bens para os seus filhos, né, tem que ser, primeiro voltando um pouco, que para você doar, tá, você só pode doar 50% do que você tem dos seus bens. Outros 50%, é casada, é isso? Exatamente. Outros 50% você não pode doar. Tá? Exceto se você já fizer uma doação para os herdeiros, né, os seus herdeiros necessários, que são teus filhos ou o cônjuge. Se você já fizer isso, agora você não terá nenhum problema com relação à questão da divisão. Mas aí, não só você, como a tua esposa, né, os dois, de comum acordo, resolvem doar os bens em vida para os filhos em partes iguais. Isso tá perfeito, tá? E você também, ao fazer isso daí, você vai pagar o mesmo imposto, vai incidir o mesmo imposto que você pagaria na causa mortis, que é o ITCMD, que é o imposto de transmissão causa mortis, né? Então, que no Mas estado menos doloroso fazer antes, né? É bem menos doloroso você fazer antes, com certeza, porque você já distribuiu, já ficou certo ali entre os filhos. Quer dizer, você não sabe, os filhos não vão ter como brigar. Ok. Porque aquilo ali já está certo, pronto, acabou. Realmente você não tem mais a questão do inventário se você se dispôs de todos os bens. Se você tiver um bem, se você tiver uma conta corrente que é só sua, se você tiver uma aplicação financeira que é só sua, você vai ter que fazer um inventário sim por conta desse bem, porque é um bem também, né? Então, o ideal é que tenha uma conta conjunta, que a outra pessoa possa movimentar, para que ele fique mais perfeito. Mas aí vamos voltando à questão da doação. E aí, você doa tudo e como você fica? Eu conheço um caso em que um pai idoso, depois que perdeu a esposa, filho único, ele resolveu doar todos os bens dele para o único filho e inclusive valores. Só que ele não tem uma relação muito boa com a nora, nunca teve. Depois dessa doação para o filho, ele descobriu um câncer. Então, ele que achava que não viveria muito, acabou vivendo. E o filho se distanciou dele. Então, o que ele tinha... E não teve o cuidado de ter um usufruto. Certo. Tá certo? A receita dos bens que ele tinha para retornar para ele. Né? O dinheiro que ele tinha, que ele recebia como pensão, não era suficiente para tratar dele.
Então, existem formas de você também se garantir nesse sentido, né? Por exemplo, você pode colocar que o usufruto, enquanto você e a sua esposa eles forem vivos, toda a renda desses bens vai reverter para vocês. O outro ponto de repente você não se dá muito bem com a nora ou com o genro, né? Então você tem como se precaver com relação a isso. Incomunicabilidade, ou seja, o bem é só do seu herdeiro, tá certo? Não vai ser da outra parte. Aí, né, inalienabilidade, ele não pode vender enquanto você estiver vivo, tá? Ele não pode, é impenhorável, ele não pode ir ao banco buscar um empréstimo com esse valor, com esse bem, né? Ele não pode fazer isso, porque isso tem uma receita. Agora, claro que tudo isso é conversado. De repente, se você quer vender um bem, ou se você vai vender um bem, ele quer vender um bem, sem sombra de dúvida, vocês podem revogar isso e resolver a questão. Okay. Né? Tem como. E tem também uma forma de doação que ela é reversível. O que acontece? Se o teu filho falecer antes de você, esse bem volta para você. Ok. Então, assim, existem várias formas, mas planejamento sucessório é muito complexo, mas muito complexo, porque tem várias formas de se fazer um planejamento sucessório. Tem a questão de empresa, de você ter realmente uma holding, colocar todos os bens nessa holding, tá certo? E transferir para os filhos. Você pode fazer isso através de... Você pode fazer também seguro de vida, uma forma de você ir colocando o valor e você já dizer para quem você quer. Tem o testamento, só que testamento você só pode dispor de 50% dos seus bens, né? Você não pode dispor mais do que isso. Quer dizer assim, existem muitas formas, mas eu acho que a pessoa fica muito mais tranquila quando ela planeja, né? Como ela quer que fique, entre aspas, as coisas depois que ela partir dessa vida. E pelo que a senhora explicou, realmente fica mais brando, né, a situação. Que tá naquela situação, e principalmente se tem briga entre os herdeiros, aí é mais complicado. E aí a lei garante o que está escrito, né? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Aí se virem. Certo. Tem aqui a empresa, todos os bens estão na empresa, é de todos os herdeiros, e aí vocês veem como vocês vão resolver, mas pelo menos o que você vai ter para transferir é um bem. Okay. É um único bem. Eles têm que ver como é que eles vão resolver isso. Mas já resolve muito. Ou, por exemplo, com uma questão, vamos voltar a essa questão, ou você coloca tudo numa empresa e eles vão brigar, mas vamos voltar numa situação que eles não vão brigar. Você tem 2 imóveis, tá? Os bens na divisão tem que ser em partes iguais para os herdeiros, tá? Então você tem 2 imóveis, 2 filhos. Os imóveis têm o mesmo valor, tá? Então você doa um bem para cada filho. O imposto é o mesmo, tá? Não tem briga, cada um tem o que é seu e ninguém vai brigar, não tem mais o que brigar. E quando é um bem que é o dobro do valor do outro? Aí tem que compensar, obrigatoriamente. Ou você pode compensar com valores, tá? Então para esse foi o bem, para esse foram 2 bens para chegar no valor dele, ou pode ser em dinheiro, assim, tá, ou pode ser em dinheiro, tá? Mas tem que ser em partes iguais. Okay. Tá? Ninguém pode sair prejudicado nessa divisão. Doutora, e sobre os impostos? Que impostos que incidem, né, nesse planejamento sucessório? Se falarmos de doação, é o mesmíssimo que é do inventário, que é o ITCMD, tá? Que no estado de São Paulo é de 4%. O que eu tenho visto nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, a gente tem tido um sufoco no mês de dezembro. Porque o que acontece? Os clientes querem, antes que vire o ano, e antes que aumente não a alíquota, mas o valor, né, seja reajustada a tabela de cartório,
também porque vai incidir, eles têm procurado bastante para fazer a doação para os herdeiros, né? E por quê? Sempre com aquele medo de que a partir de janeiro altere, e aí seria janeiro para valer em março, abril, a alíquota de 4%, porque existe um mínimo e um máximo, que é de 4% a 8%. E cada estado, dentro desse limite, ele pode aumentar a sua alíquota. Então, tem estados que já aumentaram nos últimos anos. Então, passou para 6%, tem estado que já chegou a 8%. E como nós ainda estamos no 4%, aí quando chega no final do ano, o pessoal fica com medo, aí corre para fazer a doação e ficar ainda dentro desse... A senhora já teve que trabalhar dia de Natal, por causa disso, não? Olha, é porque o cartório não trabalha no dia 25, mas no dia 27 sim, e no dia 3 de janeiro sim. Sabe? Na correria para não virar o ano. Porque e tem um detalhe também. Às vezes tem a doação, o valor total do bem que vai ser doado, né? Eles têm uma isenção no estado de São Paulo que é até de 2.500 UFESPs. E em valor mais ou menos? Uns 60 e poucos mil reais. Ok, tá bom. Não chega a 67. Então, de repente, até esse valor, você consegue ter uma isenção do ITCMD. Né? Então, as pessoas também às vezes correm para aproveitar ainda essa isenção desse ano e para no ano seguinte ela poder fazer o restante da doação dentro do que é possível. E é baseado no valor venal? Pois ou valor de mercado? Esse é o grande ponto. Na verdade, traz que é no valor de mercado. Okay. Mas a maioria trabalha com valor venal. Entendi. Tá. Sabe? E faz o cálculo em cima do valor venal. Okay. Tá? Mas deveria ser o valor de mercado. Então, Roseli, uma dúvida. Aquilo que a senhora explanou muito bem, muitas vezes as pessoas pensam que serão imortais, né? Vão viver a vida. E aí, o final para todo mundo realmente é a morte, não tem jeito. Né? Agora, se fizer o planejamento sucessório antes, já fica livre do inventário ou não? Olha, eu escuto bastante essa pergunta, porque muitos acreditam que estão livres do inventário. Depende da situação, depende muito da situação. Por exemplo, se você cria uma empresa, você constitui uma holding, né? O que é a holding? Holding é uma sociedade que a finalidade dela, a atividade dela é a participação em outras empresas. Tá certo? Então, você constitui uma empresa, a gente já teve bastante essa situação, de que o cliente quer, eu quero constituir uma empresa, que eu quero 25% para mim, 25% para minha esposa, 25% para um filho, 25% para o outro filho. Quem falecer aí, sem sombra de dúvida, vai ter que fazer o inventário. Não tem como. Só que não vai ser dos bens, mas vai ser das cotas. Tá certo? Dessa sociedade. Vai ter que fazer. Agora, se eu constituo a empresa para os meus filhos, né? Eles são os cotistas dessa empresa e tudo mais, eu vindo a falecer e todos os bens estiverem lá, se eu não tiver bem nenhum, não vai ter inventário. O ponto é, eu tenho ou não tenho algum bem para partilhar. Essa é a situação. E aí, o que todo mundo fica preocupado são os honorários advocatícios. Eu ia perguntar isso para você. São os honorários advocatícios, que a gente tem uma tabela da OAB que ele diz que são 6% do monte mor, né? Ou 3% se você tiver por parte de um deles. Então, aí as pessoas ficam muito preocupadas muito mais com esse valor, com os honorários advocatícios, do que qualquer outra coisa, porque o imposto vai pagar de qualquer jeito, seja na doação, tá certo? Seja no inventário. Agora tem um detalhe, se você constitui uma empresa, coloca todos os seus bens lá, a grande discussão tá bom, mas e aí, eu vou pagar em cima do valor das cotas, porque eu abri uma empresa com capital de 10 mil reais.
mas o patrimônio dela é muito maior do que isso. Sim. Entendeu? Então, eu vou pagar em cima dos 10 mil reais ou eu vou pagar em cima do valor do patrimônio dela, que está lá. É uma discussão, né? Exatamente. Por exemplo, eu já vi empresas, já vi decisões, ou até uma decisão do Tribunal do Paraná, em que a empresa ela tinha prejuízo, só que todos os imóveis estavam na empresa. Então a justiça determinou a avaliação dos bens e o imposto causa-mortes teve como base o valor dos bens. Então vai ser, cada caso é um caso. Vai depender do valor que vai estar lá, né? Do que vai ser. Sim. Quando você faz a doação, por exemplo, no caso fez a doação, tá tudo certo e tudo mais, qual é o problema que você vai ter? Um problema que você pode ter: o falecimento de um filho solteiro e o bem voltar para você. Tá certo? Então, você que achou que tinha se livrado do inventário, das custas com o inventário, né? Porque no caso do inventário é muito diferente o valor da causa. Você tem umas limitações. Até 100 mil FESPs, de não sei quanto, até 300 mil FESP. Aí vem o valor da causa. Não é o 1% que é comum nas causas cíveis, né? É 1% do valor da ação. Não, no inventário não é. Ele traz ali. Então, vai depender do valor para você saber quanto você vai gastar. Então, na verdade, às vezes a vida prega peça na gente. Verdade. Quando eu mesma coloquei o caso da minha mãe, que quando meu pai faleceu, nós fizemos já a doação da parte dela, da metade dela, e o irmão solteiro faleceu. Então, uma parte voltou para ela. Então, vai ter o inventário dela, sim. Mas vai ser muito mais em conta. Muito mais em conta. Porque é só uma parte. Tá bom. Né? Aí, não é tudo. Mas é um tema muito extenso, muito extenso. Cada caso é um caso. A gente tem que estudar cada caso. O cliente traz a situação, a gente vai avaliar tudo, levanta os custos, vê se vale a pena, fala para ele quanto quanto mais ou menos vai ser. E você dá as alternativas, né? E a gente dá as alternativas. Perfeito. Olha, vamos constituir uma holding, ou não vamos, não vale a pena, aqui vale a pena a doação, ou não vale, vamos fazer de outra forma. Então, cada caso é um caso. Não tem uma fórmula para todo mundo. Tem que estudar cada caso. Então, para vocês é emocionante também. Eu sou apaixonada pelo direito. Porque ele não é quadradinho. Não, nada é quadradinho. Isso. Não, tudo tem que ser. E é tudo estratégico. Tá certo. Tudo é isso. Para advogar, você tem que ter uma estratégia. Não tem como. Né? Para ver se vale a pena ou não para o cliente. E muitas vezes em determinadas situações não vale a pena. Você coloca para o cliente tem que decidir o que é melhor para ele. Mas ele tem que ter uma base para tomar uma decisão. Baseado em quê? Então é feito um estudo. Nós fazemos um estudo, apresentamos um parecer, apresentamos os custos para fazer cada situação e o cliente toma a decisão. E às vezes ele toma a decisão de não fazer nada. Perfeito. Às vezes sim, teve cliente que já disse que briguem depois. Porque assim, os impostos eram tão altos naquele momento que o cliente falou, que briguem depois. É uma opção. Então, Roseli, muito obrigado aí. Foi assim, bastante elucidativo aí nas informações, tá? Eu queria aproveitar esses momentos finais para você falar um pouquinho do trabalho do seu escritório de advocacia e que outros serviços também o escritório presta. Obrigada. Eu sou sócia do escritório Cândido Costa e Câncio Advogados Associados. Nós trabalhamos bastante com empresas, com direito empresarial e hoje também trabalhamos bastante com essa parte de planejamento sucessório e aí entra também uma parte de pessoa física, né, que nos procuram para isso, não só as empresas, né, e trabalhamos muito com contratos, né, e
uma expertise que eu tenho, que eu gosto muito, na verdade é a área de infraestrutura, é engenharia, construção, mas a gente está numa fase meio do país, né? Complicada. Nós trabalhamos com a arbitragem, com a mediação, né? Perfeito. E de resto nós trabalhamos com parcerias. Então nós temos muitas parcerias. Então nós temos um cliente nosso numa questão criminal, nós temos o parceiro que faz a parte criminal, a trabalhista. O cliente na mão, né? Exatamente, a gente está ali para atender o cliente. Realmente é isso o que a gente busca. Afinal de contas, foi a profissão que nós escolhemos, resolver o problema dos outros. Tá certo. É o que o advogado tem que fazer, né? Então... Doutora, quer deixar o site da empresa? Sim, o nosso site é o www.cccadv.com.br. É www.ccc, 3 Cs de casa, adv.com.br. Ok. E o tempo é curto, o tema é muito extenso, né? Então não dá para falar de tudo, mas para se ter uma ideia de que você pode planejar sim a sua vida após a morte. Como você quer que fiquem os teus entes queridos aqui. Ok. Roseli, eu te agradeço, inclusive por você não ter usado assim muito um juridiquês sofisticado, né? Mas uma linguagem assim muito simples para que todas as pessoas pudessem entender. Muito obrigado. De nada, é uma coisa que eu procuro fazer muito. Para quem a gente está falando, não adianta o juridiquês. No máximo o juridiquês muito pouco com a excelência, com a vossa excelência. Do contrário, não. Tá perfeito. Então, te parabenizo aí mais uma Obrigada. vez. Okay. Internautas, nós então, com os agradecimentos a essa grande advogada, doutora Roseli, nós finalizamos mais um quadro Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.